Olá meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de iceberg, e dessa vez é um tema que vocês curtem muito aqui no canal, o iceberg de mistérios não resolvidos. Mas antes de irmos para o vídeo, quero convidar você que gosta desse tipo de conteúdo a deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pois esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para ser feito. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de mistérios não resolvidos. A teoria defende que vivemos em um mundo eletrônico, onde a eletricidade é essencial, por meio das luzes elétricas que brilham e podem ser vistas do espaço. A eletricidade percorre distâncias invisivelmente na escuridão, por meio de linhas de energias finas. A natureza também segue esse princípio, já que toda a matéria é elétrica. No entanto, a astronomia ainda está presa à era da luz emitida pelo gás, incapaz de perceber que as estrelas são simplesmente luzes elétricas, conectadas por meio de linhas de energia cósmica invisíveis, que podem ser detectadas por seus campos magnéticos e ruído de rádio. A jovem Catherine Robbs desapareceu em 23 de julho de 1987, após sair de casa para comprar um livro. Seu corpo foi encontrado no deserto perto de Las Vegas 9 dias depois. Kate havia expressado seus medos de morrer cedo e havia escrito cartas para sua família antes de morrer. Na noite do desaparecimento, um balconista de uma loja a viu e uma ligação anônima anunciou o sequestro, mencionando um suspeito chamado Robbie. Mas por muitos anos, o caso não foi resolvido. Posteriormente, o principal suspeito do assassinato de Kate foi identificado como Michael Lee Lockhart, um suposto serial killer. No entanto, ele foi julgado e culpado de outro homicídio e foi executado. A testemunha não foi encontrada, então o caso foi arquivado. O caso de Kate Robbs foi mostrado em Unsolved Mysteries e pode ser assistido online em plataformas de streaming. Mergulhadores descobriram uma estrutura de pedra antiga no lago McDonald, na reserva da floresta e vida selvagem de Halliburton, durante um projeto submarino. A estrutura revela evidências da vida dos ancestrais da região central de Ontário. A estrutura foi pensada como uma estrutura errática empoleirada, mas agora há evidências que sugerem uma origem artificial. Um arqueólogo subaquático descobriu que, devido à presença de cálcios, a estrutura foi construída pelos humanos. A razão pela qual a estrutura foi erguida e quando foi construída permanece um mistério. Esse tópico trata-se de um caso que mencionei em um iceberg anterior aqui no canal, o iceberg perturbador do YouTube parte 3. Irei deixar o card aqui acima caso você que chegou agora no canal não tenha assistido. Mas resumindo para vocês, um homem em uma ponte chamada Putney Bridge, que fica localizada em Londres, Reino Unido, empurrou uma mulher em frente ao ônibus, e por sorte ela conseguiu evitar o pior. E a polícia tentou por anos achar quem era esse homem, tentando identificá-lo através das câmeras de segurança que captaram o momento. Porém, a polícia não obteve sucesso na investigação e assim encerrou o caso. A busca envolveu a análise de mais de 50 suspeitos e a prisão de 3 homens, que foram posteriormente liberados sem acusações. A polícia afirmou que todas as linhas de investigação foram esgotadas e nenhum suspeito foi identificado. A vítima escapou de ferimentos graves no incidente, que ocorreu em maio de 2017. A investigação será reaberta caso surjam novas informações relevantes. Nicholas Barkley, um garoto problemático, desaparece após sua família presumir que ele fugiu para evitar uma audiência judicial. A polícia inicia uma investigação, mas não encontra pistas sobre seu paradeiro. Com apenas $5 e sem levar roupas, a possibilidade de Nicholas ter ido para longe parece improvável. A família perde a esperança de encontrá-lo, acreditando que ele tenha pegado carona para deixar a cidade. 3 meses após o desaparecimento de Nicholas, seu tio Jason alega tê-lo visto tentando arrombar sua garagem. Mas quando a polícia chega, Jason afirma que o garoto fugiu. 3 anos depois, quando a família Barkley estava quase perdendo as esperanças, eles recebem um telefonema.
Nicholas foi encontrado perdido e assustado em uma vila espanhola. Ele é imediatamente levado de volta aos Estados Unidos e se reúne com sua família. Apesar das evidentes diferenças entre o verdadeiro Nicholas, um garoto loiro de 13 anos com temperamento problemático, e o indivíduo encontrado na Espanha, um rapaz mais velho, de cabelos castanhos e comportamento calmo, a família Barclay o recebeu de volta com entusiasmo, ignorando as inconsistências. A história ganhou destaque na mídia, atraindo investigadores interessados em descobrir o que aconteceu durante os 3 anos de desaparecimento de Nicholas. O suposto Nicholas afirmou ter sido sequestrado e forçado a entrar em um círculo de tráfico sexual, escapando apenas anos depois. No entanto, o investigador particular Charlie Parker suspeitou das alegações, questionando a mudança de aparência e a aparente idade mais avançada do rapaz. Ficou constatado que o indivíduo não era o verdadeiro Nicholas Barclay, mas sim um impostor francês chamado Frederic Bourdin, com 23 anos de idade. Frederic, um criminoso francês e impostor em série, dedicou-se a personificar crianças desaparecidas, criando identidades e nomes falsos ao longo de sua vida. Procurado pela Interpol e conhecido por utilizar cerca de 500 identidades falsas, Bourdin decidiu assumir a história da família americana em busca de seu filho desaparecido. Ele conseguiu enganar as autoridades espanholas, o FBI e a própria família de Barclay por 3 meses e meio. Até que o tio de Nicholas começou a questionar sua autenticidade. No entanto, antes de ser interrogado pelo detetive Parker, Jason, tio, acabou indo de arrasta pra cima por overdose de drogas. A morte de Jason levantou suspeitas adicionais e revelou a farsa de Bourdin. Ele foi preso e condenado a 6 anos de prisão, o dobro do tempo recomendado. Durante sua custódia policial, o impostor Frederic Bourdin levantou uma teoria perturbadora, questionando por que a família Barclay o acolheu em sua casa sem questionar sua identidade. Bourdin insinuou que a família poderia estar escondendo algo e sugeriu a possibilidade de que um ou mais membros da família estivessem envolvidos no desaparecimento de Nicholas, tendo adotado Bourdin para encobrir um possível caso de assassinato. No entanto, o detetive Parker sempre manteve sua confiança de que a família Barclay não teve envolvimento no desaparecimento do garoto Nicholas. O verdadeiro paradeiro de Nicholas Barclay ainda permanece desconhecido até os dias de hoje. Little Red Man, um suposto espírito que teria se comunicado com Napoleão e sido seu confidente. Essa figura também está associada ao Palácio das Tulheiras em Paris, tendo aparecido para a rainha Catarina de Médicis e para a realeza francesa em momentos de dificuldade. Explorar essa história permite aos historiadores compreender a experiência histórica e como as pessoas percebem a casualidade histórica. Além disso, investigar as origens e as várias versões dessas histórias é fundamental para uma análise mais profunda. As primeiras interações do Homem Vermelho são encontradas em caricaturas políticas, após o segundo exílio de Napoleão para Elba. Essas imagens retratam o diabo, também chamado de Homenzinho Vermelho, segurando Napoleão, simbolizando a interrupção dos esforços do tirano e sua condenação ao exílio. Embora a conexão exata com a figura do Homem Vermelho não seja clara nessas representações, é evidente que o personagem é associado ao diabo. A casa localizada na 12ª Gay Street, no bairro de Greenwich Village, em Nova York, é conhecida como um dos lugares mais mal assombrados da cidade. Construída em 1827, é uma das casas mais antigas de Nova York. Hans Hauser, um famoso caçador de fantasmas dos anos 60 e 70, trouxe atenção nacional para a assombração em seu livro Yankee Ghosts. A casa teve vários moradores notáveis ao longo dos anos, e rumores dizem que pelo menos um deles nunca saiu. Durante uma investigação na casa, Rose e sua equipe encontraram diversas atividades estranhas. Frank Paris, um dos ocupantes, relatou o odor de violetas e o som de pessoas subindo e descendo as escadas durante a noite. Uma convidada também afirmou ter visto um homem vestido com roupas de noite na entrada da casa. Durante a visita, Betty Ritter, uma mulher psíquica, teve impressões sobre um crime ocorrido na casa, um antro de jogos de azar, e uma mulher decapitada cujos ossos ainda estavam lá. Ritter também mencionou documentos com selos do governo e a presença de uma mulher chamada Mary Ellen e um funcionário do governo chamado Wilkins ou Wilson.
Anos depois, Walter Gibson, um autor conhecido por escrever sobre o super-herói The Shadow, afirmou em uma entrevista que o fantasma da casa era uma projeção psíquica chamada Lamont Cranston, uma das identidades do personagem. Essa afirmação gerou controvérsia, pois ignorou os outros fenômenos relatados na casa. A história se espalhou e foi modificada ao longo do tempo. A casa de Gay Street foi incluída em catálogos de lugares mal assombrados e mencionada por outros caçadores de fantasmas, como John Keel em seu livro The Mothman Prophecies. Jeffrey DeRosier estava em uma enfermaria de um hospital em Michigan no dia 18 de fevereiro de 1936, enquanto se recuperava de uma lesão não especificada. Ele pediu a Harvey Davenport para pegar um espelho para ele. Ao olhar para o espelho, DeRosier ficou aterrorizado e afirmou que iria morrer. Ele jogou o espelho na mesa e morreu pouco tempo depois. O espelho ficou inexplicavelmente preso à mesa, e várias tentativas de removê-lo foram mal sucedidas. Após 24 horas, a enfermeira Adeline Knopf conseguiu remover o espelho usando um furador de gelo. Diferentes teorias foram propostas para explicar o fenômeno, desde reações químicas até ação molecular. A única explicação não científica foi a crença de que DeRosier lançou um feitiço no espelho. O que vocês acham que aconteceu aqui? Deixe nos comentários a sua opinião. A teoria do vale estranho, popularizada pelo roboticista Masahiro Mori, explica por que nos sentimos desconfortáveis com robôs que se assemelham muito a humanos. Quando um robô tem características humanas, mas ainda é fundamentalmente diferente, ocorre uma sensação desconfortável que marca o robô como estranho. Pesquisadores descobriram que a atividade cerebral relacionada ao vale estranho está nas regiões dos cérebros responsáveis pelo processamento de pistas sociais e avaliação de simpatia. Diversas teorias explicam essa reação, incluindo a dúvida sobre se algo inanimado possui alma, que podem vir de um medo existencial de ser substituído por robôs. Empresas de robótica, como a Engineering Arts e a Hanson Robotics, produziram robôs que caem no vale estranho, devido à alta semelhança humana combinada com características ligeiramente estranhas. Para evitar o vale estranho, é recomendado enfatizar no design que o agente artificial não é humano, como deixar fios expostos ou peças de metal visíveis. A exposição e a experiência social também podem ajudar a reduzir a sensação desconfortável ao longo do tempo. Assim, eu tenho um pouco dessa sensação quando vejo um robô que se assemelha ao humano. Vocês que estão assistindo o vídeo também? Se sim, deixe nos comentários. Em 1988, durante escavações no Egito, um empresário explorador suíço chamado Gregor Spory descobriu um dedo gigante mumificado de cerca de 38 centímetros. O dedo foi encontrado em uma pirâmide localizada a 100 quilômetros a nordeste do Cairo. Spory ficou surpreso com a descoberta e teve permissão para segurá-lo e tirar algumas fotos, mas não foi autorizado a levá-lo para estudos mais aprofundados. De acordo com Spory, o dedo pertencia a um ladrão de túmulos que adquiriu a peça enquanto procurava por tesouros no Egito. Um cientista tentou comprar o dedo, mas o proprietário se recusou a vendê-lo. Os pesquisadores acreditam que o dedo pertencia a uma criatura com mais de 5 metros de altura. Poucas pessoas conseguiram tirar fotos do artefato. Desde 1988, Spory tentou mostrar suas fotos aos cientistas, mas eles não levaram a descoberta a sério ou duvidaram de sua autenticidade. Quando tentou retornar ao local em 2009 para fornecer o dedo original aos investigadores, Spory não conseguiu encontrar os habitantes locais que o acompanharam na primeira visita. O velho também que permitiu com que ele tirasse as fotos na época havia desaparecido, junto com todos os vestígios do misterioso dedo gigante. Não se sabe se o dedo é real ou se é apenas uma falsificação. Embora reste incerteza sobre a autenticidade do dedo gigante, algumas evidências históricas indicam que os gigantes podem ter existido no passado. Durante o inverno extremamente frio, apareceram pegadas misteriosas por toda a região de Devon, no sul da Inglaterra. As pegadas eram de um animal desconhecido, com formato semelhante a um casco de burro, medindo de 1,5 polegadas a 2,5 polegadas de diâmetro. Elas apareceriam em diversos locais, incluindo telhados, jardins e campos, e percorriam uma extensão de 40 a 100 milhas ao redor da costa sul de Devon. As pegadas desafiavam a explicação racional, e várias teorias surgiram na época.
Alguns acreditavam que eram marcas deixadas pelo diabo, devido ao formato do casco fendido. Outras sugestões incluíam cangurus, lobos, texugos, lontras ou até mesmo ratos. Houve também quem propusesse que as pegadas eram de um Nípete, uma criatura lendária avistada séculos antes. Apesar de várias conjecturas e especulações, o mistério das pegadas do diabo permanece sem solução. Sendo assim, mais um mistério não resolvido. O rover lunar chinês Yutu-2 da missão Chang'e 4 encontrou um objeto misterioso em forma de cubo no lado escuro da Lua. A descoberta gerou interesse nas redes sociais, levando a especulações sobre a possibilidade de ser um artefato de uma civilização antiga, ou até mesmo alienígenas. No entanto, considerando descobertas anteriores do rover, é mais provável que o objeto seja uma pedra resultante de uma colisão. A missão Chang'e 4 é a quarta missão lunar da China e tem como objetivo explorar o lado oculto da Lua. Vários relatos indicam que uma voz misteriosa tem sido ouvida nos sistemas de anúncio a bordo do American Airlines. Em diferentes voos, os gemidos e ruídos duram a duração do voo e ninguém sabe quem é o responsável ou como isso está acontecendo. Essa ocorrência foi testemunhada por várias pessoas em voos diferentes. A American Airlines atribui o problema a um defeito mecânico no amplificador do sistema de anúncio. No entanto, especialistas e teorias sugerem que há mais por trás disso, levantando a possibilidade de exploração remota não descoberta ou ruído artificial filtrado pelo sistema de anúncio. Diferentes hipóteses foram apresentadas, incluindo o uso de dispositivos Bluetooth ou problemas com as mensagens de áudio pré-gravadas. A origem exata do fenômeno ainda não foi descoberta. Corinne vivia com sua família em uma pequena casa em La Puente, Califórnia, no início dos anos 2000. Uma noite, enquanto todos estavam dormindo, ela acordou e viu um homem brilhantemente vestido de laranja, espiando através das portas parcialmente abertas do armário em seu quarto. Ele tinha um sorriso assustador e ela ficou horrorizada. Embora seus pais tenham concluído que foi apenas um sonho, Corinne acredita que foi real. Ela também testemunhou outros eventos inexplicáveis naquela casa, como sapatos se movendo e sua boneca Barbie caindo e se levantando sozinha. Algumas teorias sugerem que isso pode ser paralisia do sono ou manifestações de atividade paranormal. Em 1566, ocorreram 3 eventos estranhos nos dias 27, 28 de julho e 7 de agosto, em Basel. Testemunhas relataram formas estranhas no céu, como o sol perdendo o brilho, chorando lágrimas de sangue e o ar escurecendo, além da lua assumindo uma cor vermelho-sangue. No dia seguinte, o sol nasceu com uma aparência vermelha e ardente. Na madrugada de 7 de agosto, foram avistadas grandes esferas negras se movendo rapidamente no céu. Algumas teorias sugerem que os eventos foram causados por incêndios florestais, tempestades de meteoros ou erupções vulcânicas distantes. Outras teorias levantadas incluem lesões oculares ou efeito de drogas. Esse nome, ou melhor, uma série de letras e números, está se referindo a uma estrela. A estrela, localizada na constelação do Indo, a uma distância de cerca de 3.630 anos-luz, passou por um evento de escurecimento incomum e profundo. O evento foi descoberto pelo ASAES-SN em 4 de junho de 2019. A estrela diminuiu gradualmente de brilho e retornou ao seu estado normal. A causa desse evento ainda é desconhecida. Um vídeo intrigante capturado em Surrey mostra um pássaro congelado no ar, sem nenhum objeto visível segurando-o. Apesar de investigações e especulações, a explicação para o fenômeno ainda é desconhecida. Diversas autoridades foram consultadas, porém até os dias de hoje, o caso continua um mistério não resolvido.
Benjamin Solari Parravicini foi um artista visual argentino, conhecido por suas supostas habilidades psíquicas de prever eventos futuros. Além de sua carreira bem-sucedida na pintura, ele ganhou reconhecimento por suas previsões precisas, como o lançamento do Sputnik 2, o advento da televisão, os ataques de 11 de setembro e a ascensão de Fidel Castro, entre outros acontecimentos históricos. Parravicini afirma ter contato com seres como fadas e duendes desde a infância, e suas premonições eram transmitidas através de desenhos, chamados de psicografias. Ele acreditava que suas mãos eram guiadas por uma entidade externa durante o processo de criação. Houve relatos de uma possível abdução por seres alienígenas, que lhe transmitiram mensagens sobre amor e harmonia. A hipótese de substituição, também conhecida como hipótese gêmea, sugere que os avistamentos de Jesus ressuscitando podem ser explicados pela existência de uma pessoa diferente, como um gêmeo ou sósia, que teria personificado Jesus após sua morte, ou morrido em seu lugar na crucificação. Essa ideia foi defendida por alguns gnósticos, mandeístas, muçulmanos modernos e céticos. Alguns textos gnósticos mencionam a possibilidade de Jesus ter um gêmeo, ou sósia, enquanto o Evangelho de Barnabé descreve Judas Iscariote sendo transformado para se parecer com Jesus e sendo crucificado em seu lugar. Alguns mandeístas contemporâneos afirmam que o apóstolo Tomé era o irmão gêmeo de Jesus e foi crucificado em seu lugar. Os manequins de John Lawson são um grupo de manequins misteriosos que habitam a casa de John Lawson, em Warpingers Falls, Nova York. Ninguém sabe quem vive na casa, isso se alguém vive ali. Os manequins mudam de posição e trocam de roupa na varanda da frente, e às vezes são vistos segurando utensílios domésticos. Em dias chuvosos, os manequins desaparecem completamente. Existem teorias que sugerem que o fenômeno pode ser resultado de atividade paranormal, ou alguém trolando o pessoal. A casa fica próxima a um local onde um acidente de trem ocorreu em 1871, e os manequins são encontrados apontando para essa área. Outras vezes, eles são vistos olhando para a única casa histórica restante na rua, que está abandonada há muitos anos. A pessoa conhecida como The Spinner Collector tem sido objeto de várias reportagens na indústria editorial. O golpe consistia em se passar por pessoas na indústria e tentar obter manuscritos de autores por meio de phishing. Embora tenha como alvo tanto os autores famosos quanto desconhecidos, o motivo por trás do golpe ainda é desconhecido. Em janeiro de 2022, um italiano chamado Filippino Bernardini foi preso como suspeito de ser o mentor do golpe. No entanto, mesmo com a prisão, o motivo não foi esclarecido. O golpe não resultou em qualquer vazamento de cópias piratas ou resgate. Embora não tenha causado prejuízos financeiros, teve um impacto emocional nas vítimas. As razões por trás do golpe continuam sendo um mistério, e pode ser que nunca se saiba o porquê. O culto de John Frum surgiu na década de 1930 em Vanuatu, até então conhecida como Novas Hébridas. Influenciado pela prática religiosa de Sulphur Bay de Tana, o movimento foi inicialmente liderado por um homem chamado Mani Rivi, que se autodenominava John Frum, e prometia trazer riqueza e prosperidade para a ilha. Os seguidores abandonaram a sociedade europeia e adotaram costumes tradicionais, rejeitando dinheiro, educação ocidental, cristianismo e trabalho nas plantações. Durante a Segunda Guerra Mundial, a presença de soldados americanos e a chegada de suprimentos fortaleceram o culto, que passou a ser visto como um culto à carga. Após a guerra, os seguidores construíram pistas de pouso simbólicas, esperando a chegada de carga dos aviões americanos. O movimento também criou o Exército Tana, uma sociedade ritualística que realiza desfiles anuais em 15 de fevereiro, chamado O Dia de John Frum. O autor Frank Bennett teve um encontro com uma criatura conhecida como R.B. Dean Wildman no ano de 1980. Ele descreveu a figura como parecida com um macaco, com olhos esbugalhados, vestindo uma camisa branca e calça azul. Quando Bennett se aproximou, a criatura entrou em pânico e pulou nas árvores, assim desaparecendo. Bennett e um amigo ouviram falar dessa criatura na área, que foi chamada de R.B. Dean Wildman pelos moradores locais. Apesar das buscas, nenhuma evidência foi encontrada.
A história do incidente do voleibol de 2006 é uma teoria da conspiração que se assemelha muito ao efeito Mandela. Supostamente, um tiroteio ou bombardeio ocorreu durante um evento de vôlei escolar em Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Utah, Oregon ou Montana. Cerca de 17 a 24 pessoas teriam sido mortas, e o incidente foi completamente encoberto, com as vítimas sendo apagadas das memórias de suas famílias e amigos. Existem diferentes teorias sobre como isso foi realizado, incluindo o pagamento de silêncio e a programação psicológica das pessoas envolvidas. Alguns acreditam que a história é um caso do efeito Mandela, onde as pessoas acreditam em algo que nunca aconteceu. Há poucas informações sobre o incidente, e a maioria das fotos são tópicos arquivados do 4chan e postagens no Reddit. Um cálice romano de vidro de 1600 anos, conhecido como Taça de Licurgo, revelou um segredo que pode ser a chave para uma nova tecnologia sensível. A taça parece verde quando iluminada pela frente e vermelha quando iluminada por trás. Os cientistas descobriram que os antigos artesãos romanos impregnaram no vidro partículas de prata e ouro, criando uma forma primitiva de nanotecnologia. Essas nanopartículas alteram a cor do vidro quando estimuladas pela luz. Os pesquisadores usaram essa descoberta para desenvolver uma nova tecnologia que pode ser usada para diagnosticar doenças ou identificar riscos biológicos. Eles criaram uma placa de plástico com bilhões de poços pulverizados com nanopartículas, replicando o efeito da taça de Licurgo. Os poços mudaram de cor quando diferentes líquidos foram despejados neles, demonstrando alta sensibilidade. Essa tecnologia pode ser implementada em dispositivos portáteis para detectar patógenos ou substâncias perigosas. Em 4 de janeiro de 1969, o Dr. White e sua esposa testemunharam uma experiência estranha em algum lugar da ilha de White. Enquanto viajavam à noite, eles avistaram uma exibição de luzes oscilantes nos campos à frente. Ao se aproximarem, perceberam que toda a área estava encoberta por essas luzes, dando a impressão de uma cidade. Confusos, decidiram seguir uma trilha que levava a uma fazenda, mas foram surpreendidos ao encontrar-se com uma rua bem iluminada, com edifícios em ambos os lados. Depois de um tempo, foram repentinamente transportados de volta à trilha da fazenda e avistaram um posto de gasolina, que estava cercado por uma luz misteriosa. Figuras carregando tochas correram pela estrada e um homem alto apareceu na frente deles. O casal decidiu parar e investigar, mas as luzes e as figuras desapareceram instantaneamente. Perturbados, seguiram para casa e na manhã seguinte voltaram ao local, mas não encontraram nada em comum. Diferentes teorias foram propostas, incluindo a possibilidade de terem testemunhado eventos de uma era diferente, uma cidade no futuro. No entanto, as luzes portáteis e as roupas históricas sugerem um possível lapso de tempo, com elementos do passado e do futuro coexistindo no mesmo local. Ellen Sadler, também conhecida como a Garota Adormecida de Turville, nasceu em 15 de maio de 1859, no Reino Unido. Aos 11 anos, Ellen começou a sofrer de períodos de sonolência e foi encaminhada para um hospital local, onde sua condição foi declarada incurável. 2 dias depois, ela caiu em um sono profundo, no qual não acordou por 9 anos. Durante seu período de sono, ela se tornou uma atração turística em Turville, recebendo visitas de jornalistas, médicos e curiosos que doavam dinheiro para sua família. No entanto, surgiram especulações de que sua doença poderia ser uma farsa ou causada por sua mãe. Mas essas questões nunca foram resolvidas. Em 1880, após a morte de sua mãe, Ellen finalmente acordou. Mais tarde, ela se casou e teve pelo menos 5 filhos. Durante sua condição de sono, Ellen foi alimentada com vinho, mingau e outros alimentos líquidos através de um pequeno bule. Havia ceticismo em relação à doença de Ellen, com algumas pessoas duvidando de sua autenticidade. Alguns visitantes tentaram descobrir se isso era falso ou não, espetando-a com alfinetes, porém ela não acordava e nem expressava nenhuma reação. No entanto, os esforços para descobrir a possível farsa foram em vão. O programa de rádio chamado The Howard Stern Show foi extremamente popular nas décadas de 90 e no início dos anos 2000, que era conhecido por suas travessuras malucas e ofensivas. Em 1997, o programa teve uma entrevista perturbadora com um homem de Nova Orleans chamado Clay, que afirmou ser um serial killer de prostitutas. Sometimes I ask them if they think it's dangerous doing what they're doing, if they're worried about things, and they'll laugh it off, and that just pisses me off. Right.
And then you go ahead and you kill him. Yeah. Há uma discussão sobre se essa ligação foi encenada ou não. Howard Stern tentou extrair detalhes relevantes da vida de Clay, sugerindo que poderia estar tentando ajudar a polícia. No entanto, muitos detalhes fornecidos por Clay não se encaixavam no perfil de um serial killer típico. Embora a Nova Aliança tenha problemas de violência contra profissionais do sexo, não há evidências tangíveis que ligam os assassinatos a Clay. O debate gira em torno da ética do programa em dar voz a um possível assassino. Alguns argumentam que isso poderia aumentar a chance de crimes futuros, enquanto outros elogiam a obtenção de informações úteis para a aplicação da lei. A tenente-comandante aposentada da Marinha dos Estados Unidos, Alex Dietrich, encontrou-se no centro das atenções antes de um relatório do governo sobre OVNIs. Embora ela não se considere uma pessoa interessada em OVNIs, ela teve uma experiência real ao encontrar um objeto inexplicável durante uma missão de treinamento que ocorreu em 2004. O objeto que Dietrich encontrou foi descrito como um objeto oblongo branco e liso, sem superfície de controle de voo visível, com um meio de propulsão. Dietrich espera reduzir o estigma associado aos avistamentos de OVNIs, para que as pessoas possam falar sobre isso sem medo do ridículo. O relatório não encontrou evidências de que os objetos observados fossem espaçonaves alienígenas, mas os avistamentos permanecem inexplicados. Na Espanha, nos anos 30, ocorreu um incidente estranho em Zaragoza, envolvendo a suposta voz de um duende que vivia dentro de um fogão residencial. A família Palazon começou a ouvir gritos e risadas vindo das paredes da cozinha, especificamente do fogão. Os vizinhos também testemunharam os sons, e logo o caso atraiu a atenção da polícia, militares e imprensa internacional. O duende, como foi chamado, parecia estar interessado especialmente na jovem empregada da família. O caso ganhou grande repercussão e multidões se reuniam em frente à casa para tentar ouvir a voz do suposto espírito. A polícia investigou, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência do brincalhão. Após momentos de silêncio, a voz do duende retornou e a polícia continuou a investigar. No entanto, o governador da cidade, frustrado com o caso, anunciou que a empregada da casa, Pascuala Alcócer, era responsável pela voz, atribuindo-a ao ventriloquismo inconsciente, embora houvesse argumentos contrários. O assunto foi encerrado pelas autoridades, e Pascuala foi autorizada a retornar à sua cidade natal. O edifício onde o incidente ocorreu foi demolido, mas o novo prédio ainda é chamado de Edifício Duende, ou Edifício Goblin. Langview é uma cidade lendária urbana em Montana, que desapareceu misteriosamente. A história de Langview se tornou uma lenda urbana popular na internet, com rumores sobre sua existência surgindo após o lançamento do filme Ghostbusters em 2016. A lenda diz que Langview era uma pequena cidade rural que desapareceu nos anos 2000, levando também a todas as discussões online e evidências de sua existência a desaparecerem. Embora não haja evidências concretas da existência de Langview, o efeito Mandela faz com que algumas pessoas acreditem que a cidade realmente existiu. Apesar disso, as cidades fantasmas reais em Montana são um assunto interessante e palpável. Entre 1987 e 1988, ocorreram uma série de assassinatos não resolvidos de policiais no nordeste da China, na cidade de Harbin e no condado de Ulan. A lenda do assassino de policiais de Harbin surgiu a partir desses casos, alimentando especulações e rumores. A história envolve um assassino desconhecido que teria se vingado da polícia corrupta da região antes de desaparecer. No entanto, os fatos do caso são obscuros devido à falta de evidências concretas e a passagem do tempo. Apesar de muitas postagens online e especulações, os arquivos oficiais não contêm pistas viáveis que apoiem as teorias populares. A lenda do herói de Ulan está associada a esses assassinatos não resolvidos, mas não há provas sólidas para confirmar essa narrativa. O caso continua sem solução, com o assassino desconhecido, se ainda vivo, tendo aproximadamente 60 anos de idade nos dias de hoje. A lenda do assassino de Harbin continua um mistério não resolvido até os dias de hoje. Sharon Lee Gallegos, também conhecida como Little Miss Nobody, foi uma vítima de assassinato americana. Seu corpo foi encontrado no dia 31 de julho de 1960, no condado de Yavapai, Arizona.
Ela foi sequestrada 10 dias antes do descobrimento de seu corpo, do lado de fora da casa de sua avó, em Alamogordo, Novo México. Apesar dos esforços para identificá-la na época, nenhum familiar ou amigo se apresentou para identificar ou reivindicar seu corpo, levando a ser conhecida como Little Miss Nobody. Após quase 60 anos, em 15 de março de 2022, os restos mortais de Sharon Lee Gallegos foram identificados. Ela vivia em Alamogordo com sua mãe, irmãos e outros parentes. Sua família não era rica, mas era unida. Sharon era descrita como uma criança agressiva e despreocupada. Antes de seu sequestro, houve sinais de perseguição por parte de um casal desconhecido. Testemunhas relataram que esse casal fez perguntas sobre Sharon e sua mãe, e que a criança ficou nervosa e cautelosa nos dias anteriores ao desaparecimento. No dia do sequestro, Sharon foi arrastada para um carro verde escuro por uma mulher baixa, enquanto o homem dirigia. Após o sequestro, a polícia fez bloqueios nas estradas, mas não conseguiu capturar os sequestradores. O motivo exato do sequestro não foi determinado, mas acredita-se que Sharon tenha sido um alvo específico. Seu corpo foi encontrado parcialmente enterrado em um riacho. A causa específica de sua morte não foi estabelecida, mas foi considerado um homicídio. E esse foi o Iceberg de Mistérios Não Resolvidos. O que acharam? Comentem abaixo qual desses tópicos você achou mais curioso e quais são as suas teorias sobre determinado caso. Eu vou ler todos os comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos.